Então, boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos colocar em água sobre a mesa, não esqueçam. Vamos acerenar, tranquilizar os espíritos, vamos cantar para harmonizar o nosso ambiente. Sentado em meu quarto tentava estudar, mas sempre acabava vagueando a sonhar, num campo sem fim salpicado de flores. Borboletas voavam com suas mil cores, enquanto no riacho as águas corriam. Crianças bem perto saltavam e riam. Corremos para elas e demos as mãos, e dentro de nós havia uma força capaz de fazer de todos irmãos. Em todos os olhos uma luz brilhava, eram estrelinhas brilhantes tão belas, roubadas ao céu em noite de luar. Então esse campo foi-se alargando, e então as crianças foram se espalhando, e era todo o mundo que então contemplamos, um mundo de paz que sempre ansiamos. Então acordei que é desse campo tão verde, que é do riacho de águas cristalinas, que é da esperança que eu vi ainda há pouco nos rostos tranquilos daquelas crianças, que é do amor, que é do perdão, que é da ajuda que se deve ao irmão, ou que é da ajuda que se deve ao irmão. Então resolvemos que há que trabalhar, e que somos nós quem tem que começar. Enquanto tomamos esta decisão, fomos dando forma à nossa canção, que é desse campo tão verde, que é do riacho de águas cristalinas, que é da esperança que eu vi ainda há pouco nos rostos tranquilos daquelas crianças, que é do amor, que é do perdão, que é da ajuda que se deve ao irmão, ou que é da ajuda que se deve ao irmão. Senhor Jesus, não pedimos que esta noite, uma vez mais, permita que estejam connosco os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que partiram ao mundo espiritual. E se for necessário também que alguns irmãos, carecidos de auxílio, carecidos de luz, possam assistir connosco a este rememorar da tua mensagem, a este relembrar dos teus ensinamentos. Senhor, que possamos no nosso ambiente familiar, no nosso lar, atrair as boas vibrações, criar paz, serenidade e união. Abençoa o nosso Evangelho de hoje, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo, o item 24. Instruções dos Espíritos, limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação?
A bem dizer, a encarnação não tem limites nitidamente traçados, se o entendermos como um envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados do que a Terra, ele é menos denso e menos pesado, menos grosseiro, e por consequência sujeito a menos vicissitudes. Num grau mais elevado, é translúcido e quase fluídico. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo onde o espírito é chamado para viver, reveste-se do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por sucessivas transformações e eteriza-se cada vez mais até à depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais evoluídos, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram permite-lhes deslocarem-se para todo o lado, onde os chamam para as missões que lhes foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como tem lugar sobre a Terra, podemos dizer que está limitada aos mundos inferiores. Depende, portanto, do espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. É também de considerar que no estado errante, quer dizer, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga o seu grau de evolução. Assim, na erraticidade é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Mensagem para esta noite do livro Caminhando com Jesus, psicografia de Arnaldo Costeira, pelo Espírito Maria Teresa Magalhães, Os Trabalhadores da Última Hora. Na limitada visão dos seguidores da vida única, depois do Segundo Concílio de Constantinopla, é fácil atribuir as responsabilidades das alterações e deturpações feitas aos textos religiosos, e em particular àqueles que evangelistas e outros apóstolos, nas suas cartas aos epístolas, deixaram como testemunho aos antigos, aos religiosos que se apropriaram das verdades eternas para servirem a seu bel prazer. Mas esse obscurantismo secular está em vias de ser desmistificado, uma vez que de todos os lados da cultura moderna começam a surgir exemplos vivos do nascer de novo, a que Jesus se referiu com clareza, dessa bendita reencarnação que abre as portas da infinita bondade de Deus ao pagamento das nossas dívidas, ao resgate de nossos erros, mas que também esclarece sobre os verdadeiros responsáveis por essas deturpações, que fomos muitos de nós, nas roupagens dessas pessoas sem escrúpulos. Estamos de volta para retificarmos esses absurdos erros, para darmos testemunho da verdade, para, enquanto trabalhadores da última hora, integrarmos o cortejo dos chamados, à procura da oportunidade para sermos os escolhidos. Profetas, apóstolos, discípulos, cristãos de todos os tempos, foram chamados a cada hora para servirem a seara do Senhor. Iludidos por falaciosa propaganda, os seguidores foram-se distraindo pela lei do menor esforço, tornando sua vida numa rotina doentia, feita com conveniência. Hoje, ao abraçarmos de novo o cristianismo, em sua pureza inicial, somos como que trabalhadores da última hora, de quem Deus espera trabalho, dedicação e transformação profunda, pois está disposto a pagar-nos o salário, como o faz aos da primeira hora. Se queremos responder à chamada, conscientes das nossas tarefas, da nossa missão, tomemos o convite de forma responsável, aguardando que o Senhor da vida nos mande fazer o pagamento merecido. Esta passagem, e estamos ainda falando da reencarnação, estas duas leituras, fazem-nos naturalmente pensar, o limite das reencarnações fazem-nos pensar de uma forma mais clara nos momentos que nós passamos. Dizem os espíritos que, nesta altura, mais ou menos, não podemos fazer uma alusão clara, concisa e correta, mas neste momento, nas proximidades da Terra, portanto, neste campo vibratório da Terra, haverá cerca de 25 mil a 30 mil milhões de espíritos. Desses 25 a 30 mil milhões,
nós poderíamos considerar, também é muito difícil, dar um número exato, ou próximo até, mas neste conjunto, provavelmente 7 mil milhões estarão reencarnados. Provavelmente, talvez mais. O que quer dizer que nós teremos quase 1 para 4, quer dizer, de cada 5 espíritos, um pode reencarnar, os outros 4 têm que ficar à espera. Agora, analisemos a questão, de uma forma geral, da população da Terra. Onde se verifica o menor número de nascimentos? Nós poderíamos pensar que cada casal, não é? Cada casal poderia ter, para os substituírem, 2 filhos. Não é? Tal logo partissem, ficariam os seus substitutos. Mas hoje, na chamada civilização cristã e ocidental, nós vamos encontrar a maior parte dos casais, ou uma parte significativa, melhor dizendo, dos casais têm um filho. O que quer dizer que, quando nós reencarnamos, voltamos à Terra, tínhamos 2 possibilidades. Agora, só terão uma. Quer dizer, cada 2 espíritos, homem e mulher, só terão, de uma forma geral, uma possibilidade de reencarnar. Onde é que poderá haver outras possibilidades de reencarnar? E nós vamos analisar pelas notícias, pelas conclusões que tiramos do dia a dia, que a maior parte dos nascimentos se opera na África, se opera na Ásia do Sul, não é? Porque também na Ásia do Norte, também os países também ditos mais evoluídos, também não têm essa, digamos assim, essa abertura aos nascimentos. Na América do Sul, enfim, em todas as zonas, se nós ponderarmos bem, em todas as zonas onde a miséria é maior, onde o sofrimento é maior, onde as necessidades são maiores e onde os filhos não têm, necessariamente, uma certa medida, não têm até lar. Há anos dizia-se que só no Rio de Janeiro haveria cerca de 1 milhão de crianças na rua. Agora, imaginemos a hipótese que nós temos no futuro de reencarnar. Já estamos numa proporção de em cada 5 só 1 reencarna. Agora vamos ver em que circunstâncias, aqueles que hoje estamos na Terra, se tivermos ainda a possibilidade de voltar, de cá voltar, quais são as perspectivas que se nos apresentam. Daí a necessidade urgente, imperiosa de nós refletirmos sobre as lições de Jesus. Os mundos, ou melhor, o mundo está chegado a um beco em que não haverá saída para muitos, para a maioria não terão saída. Quer dizer, teríamos que estar à espera, no mundo espiritual, em 5, né? Se houvesse, que cada família tivesse um filho, em 5, um avançaria para a Terra, os outros teriam que esperar. Então, qual é o limite das reencarnações? Também aqui entra essa perspectiva. O limite está exatamente nas condições que na Terra, hoje, se apresentam para que os espíritos possam reencarnar. Daí a importância que tem em nós meditarmos sobre o aproveitamento que estamos a ter desta oportunidade. Porque se nós não aproveitarmos bem a oportunidade que nos é dada para evoluir, para progredir, para nos aperfeiçoarmos, nós não teremos merecimento, seguramente, de voltar tão cedo. E mesmo aí, podendo voltar, as condições que se nos deparam são muito difíceis. As possibilidades e locais onde poderemos reencarnar e as famílias onde podemos reencarnar seguramente se nos apresentam com muito maiores dificuldades, muito maiores sofrimentos, etc. Então é preciso ponderar muito bem neste nascer de novo que Jesus ensinou e que hoje parece que muita gente não está a pensar nisso. Muita gente não está a pensar nisso. Nós já temos ouvido aqui os responsáveis dizerem que afinal a natalidade em Portugal vai ser compensada com as migrações. Agora, ponderemos. Quem é que são os migrantes? Quais são as suas filosofias de vida? Quais são as suas religiões? Quais são as suas, melhor dizendo, interpretações religiosas? Quais são os conceitos que têm sobre a vida em relação à nossa, aos nossos conceitos? Então é um ponto a meditar profundamente. O limite das reencarnações está condicionado por aí. Mas, fundamentalmente, está condicionado pelo nosso merecimento. Pela capacidade que nós tenhamos de mostrar que merecemos voltar para avançar um pouco mais na nossa evolução.
E é uma altura que, conforme Jesus também avisou, é uma altura que se vai fazer a escolha, o trigo do joio, e que a maior parte dos Adões e Eva do nosso tempo, dos espíritos relapsos que continuam a não querer seguir a lei, que Jesus veio explanar com muita clareza, teremos que emigrar para outros mundos, para outras moradas, onde seguramente, conforme a leitura do Evangelho hoje nos refere, o nosso perispírito continua a ser, o nosso corpo continuará a ser muito materializado, muito denso. Não estamos a aspirar a ter aquilo que diz a própria reflexão de São Luís, aquilo que é um mundo mais feliz, um mundo que Jesus prometeu, onde o corpo não será tão denso, onde a vida não será tão difícil, onde o nosso corpo espiritual será mais etéreo. Então vamos ponderar estas reflexões. E estas reflexões no Evangelho do Lar são, é mais nem menos, do que recordações dos ensinamentos de Jesus. Então vamos agora dedicar alguns momentos às famílias que não têm o conhecimento que a gente tem, nem sabem que, por exemplo, esta reunião é importantíssima para o equilíbrio, para a serenidade da nossa família. Vamos então fazer esta reflexão orando por aquelas famílias estruturadas. Senhor Jesus, é o momento de todos em conjunto, nesta cadeia de amor, de fraternidade, podermos disponibilizar as nossas vibrações para que Tu possas, Senhor, multiplicá-las e, através dos Teus mensageiros, levar a todos aqueles que neste momento possam estar em dificuldades, possam estar em sofrimento moral, dores físicas, dificuldades com seus filhos, dificuldades nos seus lares financeiras, mas principalmente de afeto, de amor e de união. Leva de nós, distribui por todos esses, Senhor, todas as famílias em sofrimento, todos os idosos abandonados em lares, em hospitais, que eles possam, Senhor, sentir alguma tranquilidade, alguma paz de espírito, algum alívio das suas dores. Abençoa os nossos lares, abençoa a nossa terra e que nós possamos, Senhor, ser exemplos daquilo que Tu nos ensinaste e possamos consolar todos aqueles que nos procuram nas nossas casas, no nosso trabalho, no convívio com os nossos amigos. Sê connosco, que assim seja. Tu és travão no teu caminho, tu és cristão de quando em vez, com tanta falta de carinho e tanta dor que tu não vês. És egoísta, não te das conta, cometes erros de grande monta, não te apercebes que anda no ar o despertar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando vires água nos seus olhos, lembra de Jesus. Somos ceareiros neste grande espaço carente de luz.
aberto para os que estão sós, nobre verdade para o cristão. Tu és a vida dos deserdados, consolação para os desgraçados. Todos queremos ver-te voltar para nos guiar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando vires água nos seus olhos, lembra de Jesus. Somos ceareiros neste grande espaço, carente de luz. Ficamos por aqui. Nosso Evangelho continua em serenidade, em paz, em família, se entenderem. Nós despedimos-nos até para a semana, se Deus quiser. Muito boa noite.